Hoje eu vou compartilhar com vocês 4 leituras que eu fiz, inclusive uma que tem trechos extremamente problemáticos e racistas. Então, se você não sabia que você ia encontrar isso em Henry James, nem eu, confesso que eu fiquei extremamente desapontado com o autor. Eu vou compartilhar algumas leituras, algumas que eu já fiz há algum tempo, mas que eu ainda não tinha compartilhado com vocês, algumas que eu já fiz bem recentemente. Vou tentar dar uma misturada, porque geralmente eu vou lendo e colocando numa pilha. Aí eu vi que a pilha já estava bem grande. Então eu não vou compartilhar tudo num vídeo, vou fazer vários vídeos e vou soltando aos poucos aqui para falar com vocês. Mas eu queria começar falando do Caminho para a Distância, do Vinícius de Moraes. Esse que é o primeiro livro do Vinícius. E eu gosto muito da poesia do Vinícius e eu fico até um pouco chateado que as pessoas não conhecem a poesia que eu gosto do Vinícius, que não é aquela poesia romântica, amorosa. Tem um livro dele que para mim é uma coletânea chamada Poemas Esparsos, que também sai pela Companhia das Letras, que para mim é uma das coisas mais incríveis da nossa poesia, eu gosto muito. E aqui a gente vai se deparar com esse poeta Vinícius de Moraes, começando seus escritos. E eu confesso que é um Vinícius tão diferente, tanto é que ele mesmo renega esse próprio primeiro livro dele. Aqui a gente vai ter uma temática religiosa muito forte, né, numa visão cristã, e como isso molda todos os poemas. Alguns poemas que mesmo são, você lê e você tem uma confecção inteiramente religiosa, e algumas questões, muitos poemas também, de amor, com essa visualização e idealização da mulher amada. Mas algo que eu queria compartilhar com vocês é o iniciozinho do livro, na apresentação dele, que eu achei fenomenal. Escrito pelo próprio Vinícius em 1933, há 90 anos atrás. Seus defeitos de ideia são os meus defeitos de formação. Seus defeitos de construção são os meus defeitos de realizador. Eu dou tal como fiz, com todos os arranhões que lhe notei na fixação inicial, virgem de remodelações, na mesma seiva em que sempre viveu. Sério, eu achei isso aqui perfeito. Os seus defeitos de ideia são os meus defeitos de formação e seus defeitos de construção são os meus defeitos de realizador. Eu gosto desse poeta que se entende consciente e de que sabe que nenhum livro vai ser perfeito ou vai ser bem recebido por todos. E aqui a gente tem, nessa edição da Companhia das Letras belíssima, né, que traz aqui uma seleção de fotografias, né, um apuro, alguns facsímiles de alguns poemas, sério. E aí dá pra ver o quanto o Vinícius na juventude era bem apessoado, olha aqui, com um cigarrão na boca, algo bem mais comum do século passado, né? Que edição super, super caprichada, aqui só para vocês verem o senhor Vinícius jovem. E aí no final a gente tem uns textos de pós-fácil aqui do Antônio Carlos Sequim, um dos grandes estudiosos da poesia brasileira, e eu gosto de algo que ele escreve aqui logo no início. Em geral, os pontos extremos da produção de um autor costumam ser encarados com reservas. Então o que ele está dizendo é que o poeta, tanto no início quanto no final da vida, tem seus problemas. Por quê? No início, o escritor ainda não é ele próprio. E no final, ele é si mesmo demais. É como se ele ainda não tivesse tendo as características que fizeram a gente gostar da maioria das obras desse autor, mas no final da vida ele já acumula demais os clichês e os próprios formatos que ele mesmo construiu ao longo de sua própria poesia. Então, adorei também os textos que acompanham, e apesar de eu não ter gostado tanto desse primeiro livro, eu tô gostando de acompanhar um pouco da carreira aqui do Vinícius de Moraes. Clássico que eu li e adorei, que eu nunca tinha compartilhado aqui com vocês, é Pelos Olhos de Maisie, do Henry James. E o Henry James é esse clássico maravilhoso. Esse é o segundo livro dele que eu li. Eu li também A Outra Volta do Parafuso, para eu tentar encarar Os Embaixadores, que é o romance clássico dele, grandão, que o pessoal fala que é a perfeição de um romance em inglês, tá? Mas li o Pelos Olhos de Maisie e gostei muito como aqui a gente tem uma narrativa contada pelos olhos de uma criança que vai vivenciar o divórcio entre os pais e que vai ficar migrando um período entre conviver com a mãe e entre conviver com o pai. E como essa mudança de cenário, de perspectiva, vai
criando a mente dessa menina e como ela vai enxergando. E é muito triste você acompanhar quando ela começa a se afeiçoar com aquele grupo para qual ela não queria mudar, mas quando as afeições começam a se construir, ela tem que voltar agora a conviver com o outro, né, seja o pai ou a mãe. E isso vai quebrando-a, construindo e quebrando-a, né? Não é um romance que tem um ritmo muito constante. Eu confesso que em alguns momentos eu tive algumas dificuldades de continuar, até porque é um livro bem grande. Mas não se confundam, a narrativa ela não é contada em primeira pessoa. Mas é como se a gente estivesse acompanhando pelos olhos dessa personagem. Então, onde ela tá, o narrador tá junto e tá contando e descrevendo. Mas a gente tem aqui um narrador em terceira pessoa. Eu gosto muito disso aqui que ele fala dela. Essa menininha paciente estava destinada a presenciar muito mais do que seria possível compreender, de início. Mas também a compreender, mesmo de início, talvez muito mais do que qualquer menininha, por mais paciente que fosse, jamais compreenderia. E aqui você tem essa personagem que tenta acompanhar e compreender o mundo humano, e o narrador se usa dessas palavras, por exemplo. Por natureza, a situação de todas as pessoas era sempre complicada, entre aspas, e sempre mais complicada do que nunca no momento em questão. Então é como se essa menina estivesse vivendo uma vida complexa, mas sempre é a vida dos adultos que é tão complicada demais para que se desse atenção para ela ou para que ela pudesse ser compreendida de alguma forma. O Henry James ele consegue fazer uma descrição do ambiente, dos personagens, de uma foto muito cuidadosa e trabalhosa, como ele faz. Mas a gente tem que lembrar que é um livro de época. Um livro que reflete os preconceitos e os anseios do seu tempo e a forma como a sociedade estava organizada. E a gente tem até algumas passagens problemáticas, na qual a gente tem uma descrição, 2 momentos que eu vou compartilhar com vocês, com a descrição de uma personagem que a May diz assim: Maisie pensou que a menininha, ela é quase negra. Observou então. São sempre horrendas, disse a senhora Bale. E aqui é para mim a parte mais complicada, porque ela tá na fala do narrador. Presta atenção quanto é problemático esse trecho. A senhora morena parecia quase tão atônita, ainda que não tão assustada, quanto ficara na exposição ao ver-se face a face com a senhora Beale. Maisie, na verdade, mal pôde conter uma interjeição ao dar-se conta do quanto a senhora era morena. A menina teve mesmo a impressão de estar diante de um animal e não de uma senhora de verdade, entre aspas, como está escrito aqui no texto. Presta atenção. Era como se fosse um poodle de cabelos crespos, com um saiote de babados, ou, escuta isso aqui, um horrendo macaco humano com uma anágua coberta de lantejoulas. Como eu disse, esse trecho é extremamente problemático, porque aqui a gente está refletindo um pensamento de época extremamente racista e preconceituoso, e o pior para o romance, para ele envelhecer tão mal assim, é porque esse tipo de argumento e de comentário ele está na fala do narrador, né? E não na fala de um personagem para que você pudesse justificar. Não, mas era um personagem preconceituoso, era... Não, a gente está ouvindo o narrador descrever aquela situação e aquele personagem. Então, eu confesso que isso me desapontou muito, muito, muito mesmo. Eu sei que a gente não pode julgar as obras com o nosso olhar do futuro, mas moralmente a gente julga, né? A gente se decepciona com as pessoas que a gente estimava tanto, no caso aqui os autores. É claro que a gente não conhece ninguém, e eu sempre falo para vocês que a gente tem que saber desassociar a obra do autor, porque senão a gente não leria os contemporâneos, que é o que eu mais gosto de ler. Porque senão o livro, em vez de vir com uma ficha catalográfica, eu já falei com vocês, ele tinha que vir com uma ficha criminal, porque se a gente não conhece os autores que já morreram e que já tiveram vários estudiosos para conversar sobre eles, imagina os contemporâneos que estão lançando agora, que têm seus segredos, seus problemas. A gente não leria, não veria filmes de pessoas contemporâneas, porque essas pessoas ainda estão vivas e podem errar muito e cometer crimes. Então, assim, eu acho que a gente não pode consumir arte pensando nisso. Mas já que a gente leu e viu, a gente tem um papel de vir aqui, principalmente eu que falo sobre livros aqui com vocês, apontar os problemas nessas obras. Então, achei esse trecho muito problemático. Apesar do livro
em si cumpriu o seu papel no sentido de contar a história da Maisie, mas aqui a gente percebe essa narrativa fundada em certos momentos num racismo muito profundo e estrutural. Eu li Agatha Christie, li aqui Morte no Nilo. Confesso que foi uma experiência, assim, muito proveitosa. Sabe aquela leitura que você quer fazer rápida? E, assim, confesso que nunca tinha lido Agatha Christie. E eu vi porque estava por causa do filme, né, que lançou recentemente, do Morte no Nilo. Eu falei, quer saber? Eu tenho um livro aqui em casa, nunca tinha lido. Tava meio estressado com a correria do dia. Eu falei, vou ler algo. Eu gosto muito, sou apaixonado em ver essas séries e filmes de investigação. Vou dar uma chance. Confesso que eu acho que ainda não foi muito meu estilo, porque é uma narrativa muito rápida, são 240 páginas e muitos personagens. Eu mais vi que é um padrão dela ter essa imensidão de personagens nas histórias, e o que mais me desapontou foi a solução. Eu acho que aqui a gente tem aquele perfil clássico do investigador que, quando termina a solução do caso, reúne todo mundo e faz aquele espetáculo teatral para contar como foi desvendada a coisa toda. E eu confesso que eu prefiro algo mais envolvente, que trate melhor os personagens, talvez uma trama mais com um enfoque maior em cada personagem ou outro. Então eu tô falando mais sobre a minha experiência de leitura, né, aquele grande problema que eu falo pra vocês. Essa leitura que a gente quer fazer pra se entreter, ela tem um problema, porque às vezes a gente julga muito mais o livro pelo aquilo que a gente queria que ele fosse do que pelo que ele é. E é isso que eu tô fazendo aqui, né, compartilhando a minha opinião com vocês, mas eu acho que eu só não sou o público certo para essa obra, né, ou no momento que eu li não foi tão interessante, mas o livro tem essa questão do divertimento, e se a Agatha Christie não conseguisse encantar as pessoas, ela não teria sobrevivido até aqui, né? Eu também li esse ensainho aqui do Ian McEwan. O Ian McEwan é um dos meus escritores contemporâneos favoritos, já li muita coisa dele. Tem já alguns vídeos, resenhas dele aqui no canal. Isso aqui é um ensaio que saiu pela editora Ainê, nessa ediçãozinha pequenininha, parece até delicada até demais. E sério, você lê aqui em uma sentada, são 60 páginas nessa edição pequenininha. E aqui a gente tem um ensaio curto, que ele vai falar um pouquinho sobre o fim dos tempos e fazer uma digestão desse entendimento com várias referências. Texto muito, muito bem escrito, mas não é nada que chegue perto aos outros textos do McEwan. Essa edição da Ainê, ela tem vários outros livros que estão listados aqui, ó. Esse é o livro 29, mas a gente tem grandes nomes aqui, como Proust, o Brodsky, o Paul Valery, a Gertrude Stein. A gente tem vários outros ensaios aqui nessa coleçãozinha. Então eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar longo. Espero que você tenha gostado desses comentários. E se você já leu Vinícius de Moraes, ou já leu Ian McEwan, ou já leu aqui no caso o Henry James, e se você fica também incomodada com esses trechos que hoje, com o nosso entendimento contemporâneo, eles nos provocam essa inquietação que faz a gente querer jogar o livro fora e nunca mais ler, mas eu acho que a gente que defende os livros e a literatura, eu acho que a solução nunca tem que ser queimar os livros, nunca jogar os livros fora, porque essa é uma atitude que certos tipos de pessoas cometeriam, e não a gente que defende os livros. Eu acho que o que precisa ser feito é a gente discutir os assuntos. É o que eu falei, por exemplo, no vídeo que a gente tem aqui sobre o Monteiro Lobato, com o livro dele terrível, O Presidente Negro, de que os livros eles precisam ser discutidos, essas questões precisam ser debatidas e não colocadas escondidas na gaveta. Porque é quando a gente coloca essas coisas escondidas na gaveta e não discute essas coisas que outras pessoas encontram esses assuntos escondidos e fazem disso um grande tumulto. Eu acho que quando a gente debate e se educa as pessoas a partir desses pontos problemáticos, é que a gente, como sociedade, consegue avançar e superar os nossos defeitos e os nossos problemas que, como sociedade, a gente praticava no passado. Então é isso. Muito obrigado. Deixa aqui seus comentários aqui no vídeo.